O Internacional realiza o último treino antes de enfrentar o Bragantino neste sábado à tarde no CT do Parque Gigante. Antes da atividade, algumas definições sobre ausências, retornos, mas principalmente um pedido do treinador Roger Machado ao grupo de atletas. Não focar no título, não focar na liderança do Campeonato Brasileiro, ao menos agora. Há de se fazer o tema de casa antes de pensar em Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e também Flamengo. Enquanto isso, o bastidor do clube revela muito sobre René e D'Alessandro tem um novo papel junto às categorias de base do clube. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no CT Parque Gigante, também no Beira-Rio e principalmente, nesta preparação do Internacional para enfrentar o Bragantino, 16 horas deste domingo no Beira-Rio. Também tem algumas coisinhas envolvendo a morada dos Quero-Queros, o CT lá de Alvorada. Então, faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho, te inscreve no canal e compartilha nas tuas redes, nos teus grupos de colorados, na maior parte aí dos teus amigos que torcem pro nosso Internacional. Não te esquece que os conteúdos aqui do canal são para KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil. Brinca com responsabilidade, porque é um site para maiores de 18 anos, beleza? Bom, gente, o seguinte, eu já tinha gravado pela parte da manhã de que o Thiago Maia seria preparado para o jogo diante do Flamengo, tá? E muito provavelmente a gente não vai tê-lo entre os relacionados de daqui a pouquinho, né? Eu tô gravando aqui no finalzinho da tarde esse vídeo, o Inter tá treinando nesse momento, ainda tá no CT. E aí a gente vai ter o retorno do Bernabé à lateral esquerda, o retorno também do Bruno Gomes à lateral direita e provavelmente um time com Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabé, Rômulo ou Fernando, com o Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré. Salvo algo que a gente não conseguiu apurar ao longo do treinamento dessa tarde, porque ontem o treino mesmo aberto, teve uma reapresentação, não houve... os titulares não vieram para o campo, ficaram na academia, ficaram fazendo o trabalho de regeneração, apenas os reservas e quem entrou em boa parte, no segundo tempo, no caso, da partida diante do Vasco em São Januário, que trabalhou no campo. Então, salvo alguma questão envolvendo aí algum bastidor que a gente ainda não descobriu, são esses 11 iniciais. Aliás, uma coisa é muito clara, tá? O que o Roger está pedindo para os atletas. Porque é o seguinte, é claro que todo mundo fala sobre possibilidade de título, é claro que a gente percebe que os jogadores estão, de uma certa forma, ansiosos pelo que pode vir a acontecer nas rodadas, principalmente porque daqui a pouquinho, às 19h30, joga um Botafogo primeiro contra o Vitória e o Atlético Goianiense contra o Palmeiras. Deixa eu até ver se eu estou falando certo, se eu não confundi, Porque, na verdade, aqui, na rodada 35, é Botafogo contra o Vitória e o Atlético Goianiense contra o Palmeiras, tá? 19h30. A grande questão está em fazer o dever de casa. Por quê? Não adianta o Internacional pensar no Botafogo, pensar no Palmeiras, pensar no Fortaleza, no Flamengo, se não confirmar os seus pontos agora que tem ainda a disputar. São 12. Bragantino, Flamengo, o Botafogo e o Fortaleza. E até se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, na matemática fria, Paulo Pires, da Bandeirantes, o maior plantão desse país, ele define muito bem, Dos 12 pontos, o Botafogo ele só pode fazer 4 para o Internacional ser campeão, claro, isso, ganhando todos os jogos, 12 pontos. O Botafogo, então, pode fazer só 4. Ele até poderia fazer 5 dos 12, mas daí, então, ficaria pelo saldo de gols que o Internacional teria que hoje
tirar 2. Não, deixa eu ver, 19 para 26, ao contrário. São 7 gols que o Internacional teria que tirar nesses 12 confrontos, desses 12 pontos a disputar. Então, nesse sentido, ficaria bem complicado. O Palmeiras tem que fazer, dos 12, ele pode fazer no máximo 6. E aí tem outras questões, né? Se o Inter não fizer os 12, aí quantos pode fazer o Palmeiras? Mas a gente tem que trabalhar com o Inter ganhando todos os jogos. E é isso que o Roger quer. O Roger quer que primeiro a gente pense nos 3 pontos que a gente venha a conquistar e depois olhe a tabela. Principalmente porque hoje, nessa 35ª, o Inter tem a vantagem de ver os adversários antes. Que por um lado pode até ser, vamos dizer, uma desvantagem, né? Porque tu pode esmorecer para o jogo de domingo. Então por isso que o Roger tem pedido para os atletas, pensa no teu, pensa no que o Inter está fazendo, pensa nos pontos que o Inter ainda tem de buscar para garantir uma vaga direta na Libertadores, para estar na melhor posição do Campeonato Brasileiro em termos financeiros, e aí depois a gente vê se dá para beliscar alguma coisa de título, tá? O bastidor do clube, né? Eu vou deixar aqui em cima depois para tu dar uma olhada. O vídeo da vitória, né? Em cima do Vasco da Gama, revela normal, né? Discurso forte do Roger, discurso forte do D'Alessandro, um discurso do Alan Patrick exaltando essas 15 partidas de invencibilidade, como o trabalho encaixou e como as coisas evoluíram ao longo aí, né, da temporada e da chegada do Roger e tal. Mas tem um determinado momento que o Roger mostra um carinho especial pelo René. E aí ele vira para o René e diz: eu estou muito feliz com o teu jogo. Eu estou muito feliz com o que tu fizeste em campo hoje. Falei para vocês, inclusive, no jogo, no conteúdo que eu gravei sobre o jogo. Acho que o René foi bem, um dos melhores da partida, inclusive. Né? E o Roger aí destaca, ó, além de estar feliz com o teu jogo, eu acho que tu fizeste uma reestreia com a camisa do Internacional. Ou seja, mostrando aquilo que o Roger já tinha falado lá atrás, que o René pode jogar com ele de uma forma diferente do que jogava com o Kudê, ainda que ele tenha com o Roger trabalhado também na parte interna do campo, às vezes até meio como um terceiro homem do meio campo, aí para o Wesley fazer o lado, claro, também chegou, né, como um lateral, mas esse termo reestreia do Roger deixa muito claro, né, de que o René vai ficar assim para 2025. É um pedido também do técnico, né, já que não tem um mercado ou que o Inter com dificuldades financeiras para ir no mercado daqui a pouco teria seria muito talvez assim, vamos dizer, não seria proveitoso gastar um dinheiro em outro atleta. Me parece muito claro, né, que a gente tem aí o Roger gostando do René e o René ficando para 2025. O D'Alessandro, além de todos os papéis que ele tem já como o diretor esportivo do Internacional e aquilo que ele faz dentro do grupo profissional, ele hoje está num elo muito interessante entre a categoria de base e o profissional também. Ele vai seguidamente à Alvorada, assim como o Roger. Ele conversa com algumas promessas, ele busca ser também a referência delas, para mais ou menos mostrar também o que significa vestir a camisa do Internacional, o quanto o Inter precisa que este atleta, né, que venha a ser uma futura promessa e tal, essa peça venha a entender o contexto que ela vive. Ó, tu é importante, mas te acalma, né? Que tu ainda não é o Neymar, tu ainda não é o Pelé, né? E aí a gente tem alguns processos que tu precisa seguir e tu precisa entender para quando tu chegar no profissional as coisas estarem tinindo. Então é interessante que o D'Alessandro ele trabalha quase ao lado do Roger nesse sentido, né? Não é prospecção, não é de olhar assim, aquele ali me serve, aquele ali me serve, mas ele conversa com os profissionais da base, entende o contexto de determinados jogadores e onde ele precisa intervir, sem contar a questão, né, de às vezes falar para os grupos que estão próximos de chegar ao profissional,
né, para que essa gurizada venha entender o que está acontecendo, essa mudança principalmente, né, de característica do treinador antigo, que era o Kudê, para o Roger Machado, o quanto ele gosta de aproveitar a base, o quanto ele quer aproveitar a base e o quanto ele vai aproveitar a base. Então ele tem, dentro dos processos lá do CT Morada dos Quero-Queros, ele tem essa fala e, querendo ou não, ele cria uma competitividade interna para o guri chegar aqui ou para o guri querer chegar aqui ao lado do Beira-Rio, ali no CT Parque Gigante. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Vai secar? Vai secar o Palmeiras e o Botafogo hoje à noite? Então aproveita e vai lá fazer uma fezinha na KTO. Não te esquece, tá? E ainda, calma, que mesmo que não dê bom hoje à noite, tem ainda campeonato, tá? Porque enquanto tem bambu, tem flecha. Valeu? Forte abraço. Tchau.